Forte abraço a você que me acompanha aqui no Passando a Limpo, hoje, segunda-feira, 21 de agosto de 2023. E mais uma vez, este é o sexto Passando a Limpo. Nós caminhamos naquela estratégia tradicional, naquele projeto, no esboço que nós estamos fazendo para estes programas iniciais. Primeiro momento, falamos um pouquinho do Campeonato Brasileiro da Série B, destaques, 2 jogos, 3 jogos no máximo, hoje falaremos de 2. Vamos para a Série A, onde também destacamos 2 jogos. Nem sempre esses jogos é da equipe que está lá na primeira colocação ou da segunda, é o jogo do fim de semana. E depois vamos para o Mandou Bem e o Mandou Mal. Hoje, Mandou Mal, eu vou falar de um clube brasileiro que tem me preocupado muito. Antes de darmos o pontapé inicial neste Passando a Limpo sexta edição, dá uma olhada aqui de que forma que você pode participar em 4 etapas do nosso projeto. Você vê ali aquele dedão positivo aqui, ó o positivo aqui, indicando curtir. Ao lado tem essa bolinha azul e vermelha, azul claro e vermelho, onde você pode comentar. Aqui ao lado, esse verde é o compartilhar e aqui, ó. Faça a sua inscrição no nosso canal, indique o nosso canal para o nosso parceiro para você curtir. Como eu disse, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só, os destaques do dia. Olha lá, rodada, olha lá. Brasileiro Série B, 24ª rodada, o jogo que aconteceu na sexta-feira, dia 18 de agosto, no Brinco de Ouro, vitória marcante do Guarani, 3-1 frente ao Sport. Por que vitória marcante? Primeiro porque o Sport está lá em cima, muito bem classificado. Segundo que o Guarani, enfrentando o Sport, é o último jogo contra o Sport. Que esse jogo, você viu ali, 24ª rodada é a 5ª rodada do segundo turno. Então, não teremos mais Guarani Sport Recife. Uma vitória marcante, inclusive com um detalhe interessante. Todos os 4 gols no primeiro tempo. O Guarani abriu o placar com 4 minutos, Bruno Mendes. Aos 9, Bruninho. O Sport diminuiu. Ronaldo Henrique. E o Guarani aumentou 34 minutos ainda do primeiro tempo, Matheus Barbosa. Excelente resultado para o Guarani, que se mantém na 7ª colocação com 40 pontos, podendo sonhar com a classificação, sim. Eu tenho certeza que o Guarani tem que seguir. Outro destaque importante é o trabalho desenvolvido pelo Humberto Loser, que é o treinador, voltando a ser treinador do Guarani, fazendo um trabalho muito bonitinho, sequencial, trazendo bons resultados. O Guarani tem, na próxima rodada, 25ª rodada, um jogo super difícil, lá no Castelão, Maranhão, contra o Sampaio Corrêa. De toda forma, está registrado o primeiro destaque do Campeonato Brasileiro da Série B, 24ª rodada. Outro destaque importante é outro clube paulista, o Ituano, conquistou uma vitória maiúscula no sábado, 3-0 frente ao Criciúma. Vitória super importante que eu vou te explicar. O Ituano subiu uma posição, agora ocupa a 13ª colocação. Do Guarani, quando falei, eu me preocupava com o acesso do Guarani. Quando eu falo do Ituano, aqui ao meu lado, olha ali, ó. Quando estou falando do Ituano, no Novelli Júnior, sábado, dia 19, 3-0, eu estou falando de vazar do rebaixamento. O Ituano para 29 pontos, ficando a 7 pontos da primeira equipe que iria a rebaixamento. Então, é uma margem de segurança interessante. O Ituano fez no primeiro tempo 2-0, Ian Rolim fez o primeiro. Matheus Calderini, rapaz, Cadorini, eu conheço esse cara. Esse garoto trabalhou lá no Osasco Audax, quando eu trabalhava lá no time do seu Mário. Rapaz, mandou muito bem, Matheus Cadorini conhece. Primeira vez que eu vi esse moleque, eu falei pros caras, esse moleque aí vai ser bom de bola. Ele nasceu no mês de outubro, alguma coisa assim, que também é interessante. O terceiro gol do Ituano foi aos 28 do segundo tempo, Ian Rolim de novo. Fez o 3-0, um resultado muito legal. Como eu disse, Ituano, 13º lugar, 29 pontos ganhos. Próximo jogo do Ituano, tá aí.
jogo dificílimo contra o Sport Recife, lá na Ilha do Retiro. Ok? Então, feitos os destaques do brasileiro da Série B, vamos, com tranquilidade, aos destaques do brasileiro da Série A. E você verá o interessante projeto que nós trouxemos para esta segunda-feira, que é o seguinte: nós vamos falar de clubes que estão brigando lá embaixo. Olha só, o primeiro destaque é a vitória do Vasco da Gama contra o Internacional de Porto Alegre. O jogo foi ontem, domingo, 1-0 para o Vasco da Gama. Gol de Serginho. 4 minutos do primeiro tempo. Quer dizer que o Vasco ficou aí 90 e tantos minutos segurando esse placar. Um jogo importante contra o Atlético Mineiro, que não vem bem, mas é um clube grande. E para o Vasco, o que eu estou querendo dizer com ele, trazendo esse destaque do Vasco? Sair da linha do rebaixamento. O Vasco não saiu da linha do rebaixamento, mas cria uma perspectiva, subiu uma posição, estava em 19º, foi para 18º, cria uma perspectiva positiva. É isso. O treinador do Vasco, Ramon Dias, o Vasco está recebendo jogadores como reforço, muito interessante, entendeu? Então, assim, vê direito como que é esse lance. A importância da vitória do Vasco, porque na sequência o Vasco, domingo que vem, vai enfrentar o Palmeiras. Rapaz, não é fácil, mas Ramon Dias nasceu dia 29 de agosto, que nem eu. O treinador argentino, o atacante da seleção da Argentina na Copa, eu acho que de 1982, tem uma semana para trabalhar, né? E lembrando que o Palmeiras tem jogo no meio de semana da Libertadores. Então, um ótimo resultado do Vasco. Foi para 16 pontos, como eu disse, 18º lugar, criando uma perspectiva positiva para o futuro do Vasco da Gama. Outro jogo importante que precisamos destacar, a ótima vitória de virada do Santos. Você está vendo ali, 20ª rodada, Santos 2, Grêmio 1. Grêmio que saiu na frente no comecinho do segundo tempo. Não tinha dado uma volta no ponteiro, Cristaldo. Rapaz, chutou uma bola da entrada, lado direito da grande área, lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa. Chutou uma bola indefensável, rapaz. Que bola forte de rebote, fez 1-0, comecinho do segundo tempo. E o Santos, nossa, o Santos com a torcida de volta, destaque para a torcida do Santos que estava lá, lotando a Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. 17 minutos, Marcos Leonardo, ele. Rapaz, o Soteudinho, sabe aquele venezuelano? Loirinho e tal. Entrou a primeira bola, passou o gol. Rapaz, que coisa interessante. Olha lá. Soteldo dispara com liberdade no meio de campo e rola para Marcos Leonardo, que bate cruzado e empatar o jogo. 17 minutos do segundo tempo. Lá no final do jogo, quando aparentava que ia ficar no 1-1, num contra-ataque, rapaz, o pessoal do Internacional imaginou, não, a bola vai sair, que era um escanteio, o pessoal do Grêmio, que era um escanteio da parte ofensiva do Grêmio. Estamos lá, o Renato cobrando, tal, aquela coisa. Meu amigo, no contra-ataque, rapaz, o Mendoza, com Z. Escapou pela direita, o pessoal do Grêmio pensou que a bola ia sair, ele aproveitou, passou pro Soteldo. Olha só o Soteldo, que capacidade. Com calma, com tranquilidade, conduziu e passou para o Júlio Furch. Acho que é assim que diz o nome, o jogador argentino, 33 anos, que está aí dando um pontapé inicial no Santos, conseguindo um ótimo resultado, uma vitória de virada do Santos. Depois teve expulsão do Reinaldo, teve expulsão do Renato, todo mundo reclamando muito, só que a vitória de virada é incontestável. Esta vitória faz com que o Santos se mantenha em 17º lugar, ainda na linha de rebaixamento, com 21 pontos, mas com uma perspectiva positiva. Exatamente. O Santos não tem compromisso no meio de semana e pode se preparar muito bem para ter um jogo no fim de semana, domingo, dia 27, muito difícil contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Então, ficar atento, e esse é o segundo destaque para nós neste Passando a Limpo de número 6, como nós falamos. Vamos ao Mandou Bem, ao Mandou Bem. Vamos falar do Mandou Bem primeiro. Olha só, o que temos aí? O que temos ali, ó. Número 1, no fundo, bandeira da Espanha. Terceiro lugar, no fundo,
bandeira da Suécia, Mundial Feminino está destacado aqui, os 2 jogos do fim de semana. A Espanha venceu no domingo a Inglaterra 1-0, o gol foi de Carmona, que já tinha feito um outro gol, lateral esquerdo, muito legal, escapou ali pela esquerda, bateu cruzado, a goleira da Inglaterra não conseguiu contato, se rebate a bola poderia sair, 1-0, como eu disse, 28 minutos do segundo tempo. Bom ressaltar, e está todo mundo ressaltando isso, que mesmo no ambiente complexo, difícil que tem entre as meninas e o treinador Jorge Vilda, o ambiente de fora de campo não foi para o campo. Isso é difícil de acontecer, viu, pessoal? É um destaque que eu queria fazer para vocês. Pô, Juninho, às vezes, quase sempre, o trabalho que é feito fora do campo, o ambiente fora do campo, estou falando de futebol, ele tem muito com o resultado que pode acontecer, ou que deve acontecer. Às vezes você tem um ambiente bom fora do campo, chega lá no campo, o resultado não entra. Aí, meu amigo, fica complicado. Agora, quando você tem um resultado, quando você tem um ótimo resultado no campo e um ambiente complexo fora do campo, significa que na hora do jogo todo mundo corre atrás do resultado. E foi isso que a Espanha fez. Foi atrás do resultado, é campeã pela primeira vez. Tem uma garota da Espanha, que eu li nos comentários, nos documentários, nas reportagens, que ela é campeã sub-17, sub-20 e profissional. Isso significa que a Espanha tem um processo em desenvolvimento. Você lembra que há alguns anos a Espanha foi campeã do mundo. Foi campeã do mundo, venceu a final contra a Holanda. Então, assim, no masculino, a Espanha mandando bem, e agora no feminino, excelente resultado, quebrando o protocolo. Eu também quero destacar esse terceiro lugar da Suécia, que enfrentou a Austrália, que é o time da casa, e venceu por 2-0 o jogo no sábado lá no Brisbane Estádio. De toda forma, fica aí o meu elogio, o mandou muito bem dessa rodada, foi um mandou muito bem em 2 momentos. A Espanha, campeã do mundo, e a Suécia, que na disputa do terceiro e quarto lugar, ficou com o terceiro lugar. Vamos agora para outro momento, o momento que finaliza o nosso trabalho. Vamos ao Mandou Mal. Vamos ver o que é que o Zoreia trouxe para nós. O que acontece com o Colorado dos Pampas? Olha lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que eu estou muitíssimo preocupado com o Internacional de Porto Alegre. Esporte Clube Internacional é o nome. Uma equipe, um time, um clube que tem resultados impactantes. 2 Libertadores, 1 Mundial de Clubes, outros tantos títulos conquistados aqui no Brasil, inclusive, e regionais, entendeu? Só que agora esse Internacional vive um momento muitíssimo difícil. No sábado, dia 19, recebeu Fortaleza lá no Beira-Rio, estádio tradicional do Colorado dos Pampas, e perdeu de 1-0. O que acontece com o professor Eduardo Cudê? Treinador que já trabalhou no Internacional em 2018, 2019, algo assim, mas já trabalhou no Internacional. Eu vi a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que está no último ano do seu mandato, que quando assumiu, pensou em fazer um trabalho com rupturas. Pode ter rupturas, mas precisa de resultado. Então, se o presidente quer devolver, passar o mandato para outro presidente, ele tem que deixar uma história, um legado. E o que acontece com o Internacional? Eu falei do Internacional que perdeu para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro da Série A, gol de Thiago Galhardo, um gol de ex-atleta do Internacional de pênalti, 12 minutos do primeiro tempo. O Thiago nem comemorou, fez o gol, o lance da penalidade, foi para o VAR, apitou e tal, tudo certo. 1-0 para o Fortaleza. O Internacional está na 14ª colocação com 24 pontos, desceu uma colocação. E é isso que me preocupa. Me preocupa porque no meio de semana, na terça-feira, o Internacional vai enfrentar o Bolívar. Meu amigo, jogo de ida. Lá na Bolívia.
jogo dificílimo na terça-feira, 19 horas, e isso que me preocupa muito. Esse Internacional que perdeu por Fortaleza, um jogo que poderia ter buscado um resultado, pelo menos um empate, para levar esse expediente motivacional de uma partida com um bom resultado, não vai levar. Isso me preocupa. Por isso que está aqui o Mandou Muito Mal de hoje, o que acontece com o Colorado dos Pampas. Como eu disse, no Campeonato Brasileiro da Série A e na Libertadores. No meio de semana tem Libertadores. Amigo, este Passando a Limpo foi a 6ª edição de tudo que começamos a fazer novamente. Você pode, veja aqui ao lado, você pode fazer influência também aqui no Passando a Limpo, curtindo, comentando, compartilhando e fazendo a sua inscrição. No próximo Passando a Limpo, é bem provável que eu terei um parceiro aqui ao meu lado. Deve ficar aqui ao meu lado, Thiago Cotrim. Eu estou convidando, falando com ele, negociando com ele, que ele tem muito compromisso, negociando com ele para que ele possa vir trazer a sua opinião. Entende muito do futebol europeu. O futebol europeu já está em desenvolvimento, os campeonatos já estão andando e o Thiago Cotrim irá trazer a opinião dele. No meio de semana, o que acontecerá no meio de semana nos Jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. E também, quando falarmos na segunda-feira, falar do que aconteceu no domingo. Amigo, esta era a proposta que nós tínhamos para este Passando a Limpo, número 6, e eu agradeço mais uma vez a você que me acompanha aqui. Muito obrigado, tenha uma ótima semana, um grande abraço, obrigado aos Oreia, obrigado ao Rafone, estamos indo embora, depois eu volto, tchau.